Amém, amados. Boa noite. A paz. Glória a Deus. E essa chuvinha boa para dormir, né? Mas glória a Deus que o Senhor nos trouxe até aqui. Hoje eu acordei não me sentindo muito bem, né? Porque eu estava meio alérgica, tossindo, e o meu marido acabou me dando um antialérgico. Eu falei, meu filho, isso foi um antialérgico ou foi um sedativo? Porque eu tinha uma vontade de dormir, que eu mal conseguia ficar com os meus olhos abertos. Eu falei, não é possível, deve ter sido um sedativo. E aí eu estava sentindo uma fraqueza ali no meu corpo. Eu falei, misericórdia, Senhor, me segura, me segura, me segura. Mas amém, vai dar certo em nome de Jesus, né? Quando a palavra vem e ela traz uma verdade dentro de nós, quando realmente a palavra mexe primeiro conosco, fala conosco primeiro, se torna mais fácil, né? É aquilo que nós estamos vivendo, é aquilo que nós estamos passando em meio ao processo, carregando as nossas cruzes. Então, fica um pouquinho mais fácil. Essa semana, confesso a vocês que eu estava bem desanimada com muitas coisas, mas enfim, né? O Senhor é bom. E hoje a ministração fala sobre romper com uma falta de fé. E eu acho que é essencial, né? É essencial sobre as nossas vidas termos fé realmente, porque é a fé que move montanhas, né? A fé que move o mundo sobrenatural, e a gente precisa realmente ter essa fé abundante, essa fé que as coisas vão acontecer da forma que Cristo Jesus deseja, não a forma que nós queremos. Amém? E eu gostaria desde já orar e gostaria que você intercedesse por mim essa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, papai, eu te agradeço desde já pela tua palavra, pelo teu alimento. Essa semana, essa mesa, Pai, está farta, Senhor. Nós podemos saciar com a tua palavra, nós podemos ser direcionados, nós podemos ser movidos. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender de coisas espirituais, que os nossos ouvidos estejam destampados. Senhor, a oração que eu tenho feito ao Senhor, que o Senhor produza fruto do Espírito em mim, e assim seja com a tua igreja, que nós possamos, Senhor, ter dons sim, ter talentos, mas que o fruto do Espírito, Senhor, que vem do Espírito Santo, seja produzido em nós, para que nós possamos caminhar, andar segundo a tua palavra, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha a ser uma semente frutífera dentro do nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Toda honra, toda glória. Amém. Pode se assentar, amado. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu entendi o que é retorno. E aí, eu não sei se é porque minha voz está meio fanha, estou me ouvindo bem estranha aqui, mas amém. Glória a Deus. Cauã, você conseguiu o vídeo? Em nome de Jesus. Eu trouxe um vídeo para a gente assistir de um filme que eu assisti. Eu gostaria muito que, né, se der para passar esse pedaço aí, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, queridos, que nem eu estava falando, eu estava andando um tempo bem desanimada, e eu acredito que isso seja algo que se faça presente na vida de todos, o desânimo, né? O desânimo, ele vem, o desânimo às vezes bate, e às vezes a gente não compreende, às vezes até mesmo de onde está vindo, mas eu entendo que a palavra do Senhor fala aos nossos corações tantas coisas, às vezes nós esquecemos. É por isso que Provérbios vai dizer o seguinte, que nós devemos estudar sempre a palavra, porque nós esquecemos aquilo que já foi falado. É importante vir à igreja, sim, ouvir uma ministração, não para que nós possamos ouvir somente coisas novas, mas para que a gente possa ouvir aquilo que já foi falado, e a gente precisa ser, sim, lembrado. Quantas vezes a gente vem e fala, poxa, a mesma palavra, eu já ouvi tanto sobre isso, mas precisa ser lembrado, porque nós esquecemos, né? A gente parar para pensar, a gente não lembra nem o que almoçou ontem.
não lembra nem o que almoçou hoje, se bobear. Então, a gente precisa, sim, lembrar daquilo que o nosso Senhor já nos ensinou, porque a gente vai esquecendo. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, na verdade, quando a gente teima com o Senhor, né? A gente fala assim, Deus, eu tenho uma palavra que se encaixa perfeitamente, rompendo com uma falta de fé. E aí, eu estava tudo acertado, tudo organizado dentro de mim. Na hora que eu vi lá no cronograma, eu falei, poxa, vou falar sobre Josué, os 12 espias, né? Aquela falta de fé. Só 2 creram realmente. E eu ia falar sobre isso. Mas o Senhor foi ministrando meu coração e Ele foi falando. Eu falei, mas será que tem alguma coisa a ver? Você fica pensando dessa forma, mas tem que ser do jeito dele, né? Tem que ser do jeito dele. Se você parar para ver, Davi, ele tinha a melhor das intenções quando ele foi levar a Arca da Aliança. Ele teve as melhores da intenção, ele pegou ali uma carroça, né, chamou Uzá, outros homens, colocou ali em cima da carroça, mas por mais que ele tivesse boas intenções, ainda tinha que ser do jeito de Deus. Talvez você é assim como eu, você tem boas intenções, mas essa noite eu quero dizer para você que ainda assim precisa ser do jeito de Deus. Nós temos boas intenções, Davi tinha das melhores, tanto que ele ficou muito desgostoso de ver que Uzá morreu, mas ele entendeu que por mais que as intenções fossem boas, precisava ser do jeito de Deus. E que você e eu compreenda isso essa noite. Então eu falei, vamos lá, Senhor, se o Senhor tem uma palavra para a sua igreja, se o Senhor tem uma palavra para a minha vida, que assim seja, em nome de Jesus. Aleluias. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 1, 6. Amém. É um texto que falou, nesse meu desânimo, falou muito forte ao meu coração, né? E o meu coração ali queimou e falou, o Senhor tem razão, Pai. E fala assim em Filipenses 1, 6. Estou convencido, né? Olha o que Paulo vai dizer em uma das suas cartas aos Filipenses. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de... Estamos em processo. Amém? Até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós temos um longo processo. Então, aquele que começou a boa obra. A obra é boa. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo ou confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Aí vamos pular para o 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez em conhecimento, em toda participação, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheio de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Até aí. Depois a gente vai continuar lendo esse texto. Então, Paulo ali estava falando aos filipenses, né? Estava louvando a Deus. É como se ele já tivesse conquistado o fruto ali com os filipenses. Que ele orou tanto, que ele buscou tanto, que ele ensinou. E Paulo preso manda para eles
agradecendo mesmo e feliz com os resultados que ele conquistou espiritualmente na vida dos irmãos. E aí, olhando para mim mesmo, você pode me perguntar, Viviane, por que você estava desanimada? Eu não sei qual que é a sua falta de fé, mas às vezes olhando para mim mesmo, o que eu enxergo em mim? Falta de fé, muitas das vezes, no meu ministério. Aqui Paulo, ele já está colhendo tudo aquilo que ele plantou, tudo aquilo que ele semeou, tudo aquilo que ele buscou. E ele ainda fala mais, eu oro para que o amor de vocês aumente, a sabedoria. E eu não sei você, mas o Senhor me chamou, uma vez ele falou ao meu coração, você nasceu para ser uma libertadora, filha. Isso eu jamais vou esquecer. Mas aí, com amor, com o aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. E isso está falando para nós crentes que cremos no Senhor. E nós vemos isso, a maldade no nosso meio. Nós vemos, sabe, a falta de vontade, de tantas coisas que nós ensinamos, de tantas coisas que a gente está ali sempre falando, vamos buscar o Senhor, vamos. Quantos caíram? Quantos não estão mais presentes aqui e quantos estão, sabe, não estão mais presentes em outras igrejas, se perderam no meio do caminho? Às vezes eu tenho, sabe assim, a impressão que nós estamos colocando mais as pessoas para fora do que para dentro da igreja. Nós estamos, sabe, fazendo que com elas desista realmente da fé. E isso me trouxe um desânimo. Isso me trouxe tristeza dentro do meu coração. Porque será que nós estamos priorizando a obra de Cristo Jesus? Será que nós desejamos do nosso coração que o outro tenha fruto realmente? Que sejam pessoas benignas, abençoadas, cheias do Espírito Santo? E aonde o Senhor me pegou e eu fiquei muito entristecida. Muito entristecida, porque às vezes nós, como seres humanos, nós começamos a olhar tudo que está à nossa volta, e isso é natural. Às vezes a gente está realmente como Pedro, em meio ao barco, nós vemos Jesus, nós queremos andar sobre as águas, mas a gente começa a olhar as tempestades que estão à nossa volta. E isso nos entristece, isso nos desanima, e isso faz com que nós tenhamos falta de fé muitas das vezes, que o nosso irmão não vai ser transformado, ou que nós mesmos somos tão limitados e incapazes, sabe? Eu olhei para mim mesmo e falei, Senhor, quanta incapacidade. Quanta incapacidade. E ainda fala mais o texto. No 25 vai dizer o seguinte, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso. Aleluias. Será que nós oramos pelo progresso do outro? Será que é uma igreja regenerada? A fim de que pela minha presença, outra vez, exaltação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. E ainda fala mais, que eu achei que ainda, para
pegar mais um pouquinho assim, o Senhor colocar a mão ali e falar assim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Aí fala assim, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Como a gente pensa que as coisas vai ser fácil, né? Como nós achamos que tudo vai ser um mar de rosas, que tudo vai ser só bênção, glória a Deus e aleluia. Mas infelizmente, irmãos, eu preciso dizer para vocês que não é assim. Não é assim. Nós vamos achar muitas pedras de tropeço mesmo. Nós vamos achar no meio do caminho muitos obstáculos. Mas o que nós precisamos fazer? Aqui no meu caso, eu estou falando de algo que eu busco essa plenitude que Paulo teve no ministério. Que ele ali permaneceu. Mas talvez você tenha desistido já do seu casamento. Talvez você não consiga enxergar essa fé na enfermidade que você tem, limitando o nosso Deus, colocando o seu problema maior e ele dentro de uma caixinha de fósforo. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu consigo enxergar, eu consigo ver tanto desânimo, tanta paralisia, porque eu tenho visto os ventos contrários. Talvez na sua vida seja assim, no financeiro. Quantos de nós, sabe, como eu falei aqui outra vez, eu falei o seguinte, que às vezes nós não temos um problema. É uma dificuldade, nós temos dificuldade de se organizar, ser organizado. Eu tenho buscado para mim novas metas e nem que seja passo de formiguinha, eu não vou desistir. Eu desejo para mim ser mais organizada em muitas áreas da minha vida, porque a palavra de Deus vai dizer sobre isso, organização. Somos desorganizados. E muitas coisas têm me feito desanimar. Mas eu tenho falado para Deus, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Eu não abro mão daquilo que o Senhor, sabe, disse que eu viveria. E parece que quando você está assim, né, parece todo mundo profetizando para você. Porque outro dia a gente foi numa igreja, eu fui ministrar e a menina foi lá, nem conhecia, mas falou tantas coisas para mim. Tantas coisas para mim, de coisas que eu viveria, né? Que o Senhor tinha coisas grandes para mim, enfim. E ali naquela hora você olha para você mesmo e você fala assim, não é possível. Foi o que eu fiz. Eu falei, não é possível, Deus. Como assim? Como assim? O Senhor tem grandes coisas para mim, tem, sabe, tantas coisas para eu viver, tem um ministério abundante. Eu olho para mim mesmo, vejo tantas limitações, vejo, sabe, tantos empecilhos, porque a nossa mente é um problema, gente, a nossa mente é um problema. A nossa mente, sabe as muralhas de Jericó? Parece que às vezes elas crescem aqui dentro. Eu não sei você, mas parece que as muralhas de Jericó, tem hora que tem que dar 7 voltas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derruba. Porque não é possível. Nós criamos barreiras, dificuldades, que são como concretos. Fica difícil. E aí nós nos tornamos ilimitados. Eu até coloquei aqui. Desde o início do relacionamento de Deus com o homem, vemos dificuldade humana de crer no invisível. Como também na insistência divina de que isso deve ser assim. Paulo, alguém que rompeu em fé em seu ministério. Em seu ministério, qual é a área essa noite que você precisa romper? Qual é a área da sua vida? Qual é a área? Ontem eu estava conversando com o cunhado do Cássio, e eu estava falando para ele, o Espírito estava conversando com ele, e daqui a pouco o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e eu comecei ali,
vi muitas coisas e eu falei, meu Deus, que comparação realmente, né, Senhor? Que é a igreja e a gente está esperando o noivo. E aí eu olho para o meu casamento, eu olho para o meu marido, eu olho para esse primeiro ministério que o Senhor me entregou, chamado casamento, e que o Senhor compara, no qual Ele vai buscar a igreja. Deixa eu te perguntar essa noite, eu preciso te perguntar, eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Será que a sua intimidade com o Senhor não está como o seu próprio casamento? Porque quando a gente conhece, né, não parece o primeiro amor quando nós conhecemos Jesus? Parece que quando a gente conhece o boy da vida, ou a girl da vida, meu Deus, a gente não vê limite, a gente não vê hora, a gente não vê tempo, a gente não vê nada. Tudo que nós queremos é estar com a pessoa amada. Tudo que a gente quer é estar com a pessoa amada. Tudo que nós queremos é nem que seja sentir o cheirinho da pessoa. Ou falar com ela pelo telefone. E eu, sinceramente, todas as vezes eu vou me corrigindo quando eu percebo que o meu casamento tem coisas que estão se esfriando. Porque, para mim, é um comparativo excelente. Porque se eu não estou dando conta do meu casamento, eu tenho deixado se esfriar, eu tenho deixado esse relacionamento que eu toco, que é presente na minha vida. Como que eu vou lidar de ser a noiva de Cristo? Como que eu vou lidar em ser a noiva do Senhor? Como? Se eu não o vejo. Se é invisível. Como que eu vou lidar? E eu estava fazendo essa reflexão. Falei, Senhor, tem misericórdia, porque de repente nós estamos vivendo dessa forma. A gente acha que a gente sempre vai ter a pessoa do nosso lado. A gente sempre acha que, não, amanhã eu faço. Gente, estou falando de mim também. A gente sempre, por quê? Entrou no automático. E o seu relacionamento com o Senhor? Se nós vamos nos esfriando, entra a falta de fé. Porque se eu vou me esfriando ali com o meu marido, vou colocar, se eu vou me esfriando com o meu marido, como muitas vezes no passado nós estávamos tão distantes, eu não tinha fé que ele ia prover dentro de casa, eu estava sempre preocupada. Eu estava sempre preocupada se ele ia cuidar, se ele ia fazer. Olha, tem um boleto lá tal para pagar, viu? Não esquece. E aí onde surgiam muitas brigas, muitas contendas, muitas situações. Mas sabe qual que é o problema, igreja? É assim, é porque a gente acha que o outro que tem que tá bem com a gente. A gente pensa assim, não sou eu que tenho que melhorar, não é eu que tenho que mudar, é o outro que precisa. A minha atitude, as minhas atitudes não dependem do outro. Quem eu sou em Cristo não depende do outro, não depende de quem a pessoa é. Eu preciso continuar da mesma forma, olhando para o Senhor. E os meus inimigos eu entrego para o Senhor. E eu preciso entender que eu tenho um noivo e que Ele vai cuidar de mim. Qual é o meu papel? Sabe, me manter irrepreensível, sabe, imaculada, santa. Cumprindo a palavra nos meus gestos, nas minhas atitudes. E eu vi Paulo feliz. Um homem que buscou, um homem que orou, um homem que jejuou ali, mas ele teve êxito. Ele conseguiu. Ele fala ali, com alegria, Filipenses.
Que eu falei, Senhor, que assim seja na minha vida, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que hoje eu não tenha enxergado no meu ministério, lá na frente eu venha me alegrar com toda a semente que eu tenho colocado sobre a terra e eu tenho regado com choro. Não vou perder as esperanças. E ainda fala mais. Coloca em Deuteronômio 4, por favor. Quatro 12. Olha só a dificuldade, porque nós temos dificuldade e é proposital mesmo. Olha o que o Senhor fala. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia. Aleluias. E aí no 15, fala assim, ó. No dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante ao homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E ele continua do sol e da lua, ou seja, ele é invisível, é proposital. Às vezes nós desonramos até o que nós vemos. Então precisa ser por fé mesmo. O sobrenatural, aquilo que nós buscamos aqui, que os nossos olhos podem ver, as nossas mãos podem tocar, não é nada daquilo que está no sobrenatural do Senhor. Não é nada que nós vivemos pela fé. Não é nada do que nós podemos viver através dos nossos joelhos. Não é nada. Eu até coloquei aqui assim, ó. O que esse episódio retrata é a dificuldade que todo ser humano tem no sentido de confiar no que não se vê. Contudo, o Senhor escolheu a dimensão de relacionamento que se baseia na fé e na esperança, e que cada vez que Ele age sem que os nossos olhos vejam ou a nossa mente. Aprendam, Ele está proporcionando exercício em fé. O homem tem dificuldade com isso, acabando criando atalhos. O que nós fazemos? Nós pedimos algo para o Senhor que às vezes não está tempo da gente desfrutar. Nós criamos um atalho. Humanamente falando, nós criamos o atalho. Porque nós achamos que está demorando. Porque nós achamos que nós merecemos. Nós criamos atalhos. E aí é onde a gente se dá mal. É onde a gente vai se perdendo. É onde a gente não está vivendo mais pela fé. E eu falei, uau, Deus, é verdade. O que faz enfraquecer a nossa fé? A nossa fé tende a enfraquecer quando somos autossuficientes. Quando começamos a achar que as coisas vão funcionar com as nossas próprias forças. Deixando de depender de Deus. E quando nós cansamos de esperar pela providência em nossas dificuldades, nós fazemos da nossa maneira. E aí talvez essa noite, a sua falta de fé naquilo que você tanto precisa, naquilo que você tem clamado e pedido a Deus, está saindo daqui, ó, na sua autossuficiência,
na força do seu braço. Nas forças do seu braço. Você acha que é algo com você, como eu pensei. Muitas das vezes nós somos tentados realmente a achar, poxa Deus, o que está acontecendo depende muito de mim, depende da graça, misericórdia, bondade. Nós precisamos continuar, marchando. A gente precisa continuar marchando. É esse o nosso dever. É isso que nós devemos fazer. Talvez você, assim como eu, em alguma área da sua vida, você está desanimada, desesperada. Mas não deixe que essas emoções, esses sentimentos tomem conta do seu coração ao ponto de você se perder e procurar o atalho. Em nome de Jesus. É isso que eu tenho pedido para mim. Outra coisa que o Senhor falou no meu coração, eu até coloquei aqui no meu secreto, nessas minhas agonias, no meu desânimo, ele falou o seguinte, em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Uau! Uau! Quando ele falou isso para mim, eu desmontei. Eu falei para o Luiz, falei, amor, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem a todos, inclusive os da família da fé. Aí me pegou, porque era exatamente o que eu estava cansada. Exatamente era onde estava o meu desânimo. Por achar que quem transforma sou eu. Por achar que quem transforma talvez, é a gente falar bem, é a gente orar, é profetizar. E aí ele vai falar assim, não se canse. Não se canse. Porque nós ganhamos uma nova natureza. Nós ganhamos uma nova natureza, não pertence mais a nós, ser o que éramos. Uma vez uma amiga minha falou, até o Luiz já falou ministrando aqui, ele falou o seguinte, a minha amiga falou assim, eu prefiro morrer do que voltar para o mundo. Amiga, prefiro morrer. Já falei, e ela falou com água nos olhos, eu vi muita verdade nos olhos dela. Falou, prefiro morrer do que voltar para esse mundo. Já falei para Deus, pode tirar a minha vida, Senhor, e eu nunca falei tão sério. Essa noite eu quero perguntar a você, tem promessa de Deus para a sua vida? Tem promessa de Deus para a sua casa? Tem promessa do Senhor? Eu quero perguntar a você, que será que você está como os 10? Foram 12, mas só 2 creu. Será que você ainda crê nas promessas de Deus para a sua vida? Será que você crê que vai se concretizar? Será que você crê sobre essa enfermidade que você será curada em nome de Jesus? Será que você crê que nesse casamento há vida, há vinho novo? Será que você consegue crer essa noite que no seu ministério vai florescer em nome de Jesus? Será que você crê que há vida? Cauã, será que o vídeo carregou? Amados, é bem rapidinho. Eu assisti esse filme e esse filme mexeu muito comigo. Qual que é o seu nome? Thomas. Se chama Emancipação, que significa libertação, Você tem família? alforria, independência. O autor principal é Will Smith, interpreta um homem negro que enfrenta a escravidão de frente durante a Guerra Americana no século XIX. Foi fatos verídicos, foi verdade, teve esse homem, depois eu vou mostrar a foto. É um pouquinho escuro, porque interessante só um minutinho, interessante desse filme é que ele é assim, sem cor, ó. Só que mediante que ele vai sendo liberto, o filme vai dando cor. O filme vai trazendo cor ao personagem e tudo que está à volta. Eu falei, uau.
Então eu gostaria que você olhasse, que você visse essa cena aqui forte. Uma pessoa que não era para ter esperança, não era para ter fé. Assista, em nome de Jesus. Qual que é o seu nome? Thomas. Você tem família? Thomas. Uma esposa? Alguém em quem pensar? Sua mãe? Então se lembra. É só trabalho. Só isso. Igual o que você sempre fez. Só trabalho. Deus está com a gente. Como pode falar isso pra ele? Deus está com a gente. Onde ele está? Por que ele não te libertou? O libertou. Então, você não está com isso? Então levanta. Levanta, vai, levanta. Levanta e louve o seu Deus por tudo que ele fez por você. Por todos nós. Você... Deus não está com você. Ele não está em lugar nenhum. E ele manda esse tolo para falar com a gente sobre a palavra dele. Para ser um bom escravo. Para ser obediente para os seus senhores. É isso que Deus fala para você? Deus diz muitas coisas. Eu não sei por quê. Deus se mostra para algumas pessoas e não para outras. Mas se você não conhece Ele, eu vou orar por você. Esse homem me fez lembrar muito de Paulo. Ele lutou pela liberdade, ele lutou pela família dele, porque no final, quando você assiste, ele passou por pântanos, ele apanhou, ele foi caçado, e ele voltou para a família dele, e ele levou a liberdade para a família dele. Eu não sei qual que é hoje a sua impossibilidade, mas isso que ele falou mexeu comigo, porque ele disse assim, ó, eu vou orar, eu não sei porque o Senhor não se revela a todos, mas eu vou orar por você, para que Ele se revele a você também. E essa noite a minha oração é que o Senhor seja revelado na sua impossibilidade. Que o Senhor seja revelado essa noite, nessa enfermidade. Que o Senhor seja revelado hoje, essa noite, no seu casamento. Que o Senhor seja revelado no desemprego. Que o Senhor seja revelado em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Essa noite nós vamos romper em fé. E assim como aquele centurião que fala em Mateus, que em nenhum lugar em Israel foi achado tanta fé. Que o Senhor te possa encontrar. Por aquilo que você luta, por aquilo que você tanto anseia, essa fé desse centurião, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse de pé, porque essa noite é a noite de rompermos em fé, em nome de Jesus.